e sejam muito bem-vindos a essa série de 10 vídeos. Essa é a aula número 9, onde a gente fala da experiência do paciente enquanto internado versus a nutrição hospitalar. Mais importante, sobre a atuação do nutricionista. Para quem não me conhece, meu nome é Janice Campos, sou nutricionista clínica, intensivista, oncológica, tenho algumas outras especializações e, além disso, sou coordenadora clínica de nutrição em alguns hospitais, onde eu faço a capacitação técnica, tanto do nutricionista quanto das copeiras, que é o braço direito e esquerdo do nutricionista no hospital. Essa é uma aula muito importante. A gente vai falar sobre a cultura de ter permear todos os profissionais na cultura da experiência da nutrição hospitalar. Então, a gente precisa, como eu falei anteriormente, que o nutricionista ele haja como um líder, essa postura de engajar o time, de fazer um treinamento, de replicar o seu conhecimento, mas principalmente a sua postura, essa coerência do que ele fala e do que ele faz, para que ele seja uma referência para a sua equipe. E existe uma pergunta muito importante quando a gente fala de experiência do paciente. Não é quem atende melhor, é que tipo de cultura existe dentro deste hospital, desta SND. Se você não consegue permear e não consegue inspirar a instituição como um todo, que a SND seja, porque ela é do seu controle. Então, imagine 2 serviços de nutrição hospitalar. Né? No primeiro hospital, alguns profissionais têm uma postura excelente com os pacientes. O profissional explica a dieta, retorna ao leito, escuta com atenção, isso seja nutricionista, copeira. Mas os outros profissionais estão sempre com muita pressa. Então, a experiência do paciente ela vai variar muito. E isso acontece, inclusive, ao contrário hoje, infelizmente. Aonde a SND, tanto o nutricionista quanto a copeira, ela entra muito rápido, ela sai muito rápido, ela não se apresenta, ela simplesmente entra, deixa a bandeja lá. O nutricionista faz apenas uma visita da admissão e não volta mais. Enquanto os outros profissionais estão ali sempre com esse paciente e vão criando vínculo. Então, quando ele vai avaliar, ele consegue avaliar muito bem os outros profissionais e não consegue avaliar a nutrição. E aí, agora você imagina um segundo hospital. Né? Nesse serviço existe um padrão claro de comportamento. Todos se apresentam, todos escutam o paciente, explica a dieta, retorna quando necessário. E os outros profissionais dos outros setores, a mesma coisa. Então, nesse hospital, a experiência do paciente, ela não vai depender da sorte de encontrar um bom profissional num dia bom. Hoje ele está num dia bom. Ela vai depender de uma cultura construída pela equipe. E a cultura, ela vai contagiar. Porque quando você é inserido, você se comporta de acordo com o ambiente, por isso que o ambiente é tão importante. A gestão cultural do local onde você trabalha é muito importante. A cultura organizacional em saúde, ela pode ser definida como um conjunto de comportamento, de valores e práticas que se repetem dentro de uma instituição consistentemente, diariamente. Não vai depender da sua personalidade, se o seu dia tá bom e se você tá com postos a cobrir, porque faz parte da cultura, as pessoas se comportam daquela forma. E existe uma regra muito simples na cultura organizacional: o que se repete vira padrão. E muitas vezes, infelizmente, o padrão é a exceção. Tá? E o que vira padrão constrói a cultura. Por isso que quanto mais se repete um comportamento, um processo, um fluxo, ele vai virar padrão e as pessoas vão repeti-lo. O papel da liderança, por exemplo. Então, dentro da nutrição hospitalar, a liderança ele tem um papel fundamental, baseado no nutricionista. Ele é o pilar, ele é o primeiro. Tá? Não significa que ele é o único, já falei que o nutricionista sozinho não faz nada. A experiência do paciente, ela raramente melhora apenas com treinamentos pontuais. Então, uma vez por mês você faz um treinamento com a sua equipe. Tá? Pelo contrário, a experiência do paciente ela vai melhorar à medida que esses treinamentos são periódicos e quando os líderes são exemplo, reforça comportamento, acompanha na prática. Então, por isso que eu falo que o nutricionista tem que acompanhar a copeira no andar, porque ele ali é o suporte dela. Ela tá vendo que ele tá ali e que ele não vai aceitar menos do que o treinamento.
A experiência do colaborador. Existe um princípio muito discutido na gestão hospitalar, que a experiência do paciente nunca será melhor do que a experiência da equipe. Uma equipe bem cuidada, zelada, escuta isso é muito importante, Nutri. Uma equipe muito bem cuidada, zelada, treinada, ela vai oferecer uma excelente experiência para o paciente. Uma equipe desmotivada, mal remunerada, que não tem treinamento, acompanhamento, só tem feedback negativo, não tem um reconhecimento, é a experiência que ela vai ofertar para o paciente. O turnover é absurdo, elas não ficam. Então você está sempre treinando do zero, gente do zero. Se os profissionais eles trabalham sobrecarregados, infelizmente é uma realidade, dificilmente a gente vai conseguir mudar isso, mas principalmente sem orientação ou reconhecimento à qualidade das interações do ser humano, né, do colaborador com o paciente, vai diminuir drasticamente. Não espere menos do que isso. A cultura não é aquilo que está escrito no manual. A cultura ela é vivida. É aquilo que as pessoas fazem todos os dias, sentem todos os dias, que a gente repete todos os dias. Então, o handle de manhã, que é esse momento de 10 minutinhos que você conversa com essa equipe, ele é fundamental, ele vai fazer toda a diferença no dia da sua equipe. O alinhamento que se faz é importante. Num dia difícil, onde metade da equipe faltou, você tá com a equipe defasada, reunir a equipe por 2 minutos e falar, gente, eu queria agradecer o empenho de vocês, hoje está sendo um dia difícil, mas vocês não estão deixando a peteca cair, estamos empenhados em entregar o melhor para o nosso paciente e não deixá-lo perceber as falhas operacionais. Reconhecimento é gratuito, mas faz uma enorme diferença para quem está recebendo. E depois de tudo isso que a gente discutiu nessa série, a experiência do paciente, a jornada, a comunicação, a postura profissional do nutricionista e a cultura de cuidado que eu estou falando aqui, surge uma pergunta muito importante. Qual que é o futuro do nutricionista hospitalar dentro desse cenário? Então, novamente, eu tenho visto nutricionistas que mal conseguem clinicar, não conseguem retornar no leito porque estão cobrindo postos, porque estão sendo puxados para a produção, que é uma parte importantíssima. Novamente, eu falo, não adianta você clinicar, elaborar melhor plano, tratamento, conduta para o seu paciente se a comida não chega. Se a comida chega errada, chega fria, chega fora do horário, né? Ou não foi aquilo que você combinou com o paciente e está muito aquém da expectativa dele. Mas também o nutricionista só vai conseguir trazer a relevância da nutrição uma vez que ele se faz presente. Então, qual é o cenário do nutricionista hospitalar para o futuro? Essa é uma pergunta que deveria ser um debate de muito, muito, muito tempo, com muitos vídeos, porque isso é uma das maiores dores que eu vejo de nutricionista hospitalar hoje, que não consegue atuar. Isso é uma grande frustração. Mas ninguém vai resolver o seu problema se não for você o primeiro a tomar a iniciativa para isso. Então, essa vai ser a discussão do nosso próximo e último vídeo. Até lá!